Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Hoje a gente vai bater um papo sobre o concurso da Magistratura Federal. Estou muito feliz de ter aceitado o convite, uma juíza que eu tenho certeza vai trazer vários insights e várias coisas interessantes para vocês. Já tive conhecendo um pouco da história dela, a gente vai explorar um pouco mais agora e vai ser impressionante. Doutora Rosângela, vou chamar de Rosângela que fica mais fácil, né? Rosângela Martins, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para gravar essa entrevista. Prazer ter você aqui com a gente. Muito boa tarde, João Mendes. Eu que agradeço mais uma vez o convite e espero contribuir com todas essas pessoas, doutores e doutoras que almejam o concurso da Magistratura Federal. Espero poder ajudar e inspirar essas pessoas. Muito legal, muito legal. Então, pessoal, como você sabe, nossos episódios aqui do João Mendes Entrevista é sempre olhar para a jornada. E aqui, Rosângela, a ideia é a seguinte: a gente trabalhar. Normalmente eu gosto de trabalhar dois tópicos, dois grandes tópicos, que é a dor, a angústia de quem faz concurso, que é o que estudar e como estudar. Então, tentar entender um pouco disso, né? O que você estudou e como você estudou. E antes, obviamente, entender um pouco da tua trajetória. Então, fala aqui pra gente como foi a tua trajetória. Você se formou em Direito e depois que você se formou, você foi direto para o concurso público ou você foi para a advocacia? Como é que foi essa jornada antes de chegar na magistratura? Bom, João, a minha jornada foi um pouco longa até a magistratura, porque eu me formei, na época eu estava trabalhando em escritório de advocacia, continuei por um tempo no escritório de advocacia, mas eu fui mãe muito nova, aos 25 anos de idade. E então, eu acabei, embora já fosse um desejo meu a magistratura, eu acabei postergando isso. E com filho pequeno, eu decidi sair da advocacia e fui para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Eu sou de lá, trabalhei como assessora de desembargador lá por vários anos, porque era algo que me deixava mais próximo da magistratura, né? Me deu muita bagagem para a magistratura, e eu sou muito grata por essa experiência, até que eu decidi realmente, depois que eu tive o segundo filho, eu decidi que, não, agora eu quero focar no concurso para a magistratura, e comecei, então, minha trajetória de estudos. Na época, como eu estava casada com 2 filhos, eu e o meu, então, marido, a gente conversou, e ele é advogado, eu decidi sair do Tribunal de Justiça e passei a auxiliar ele no escritório de advocacia, fazendo petição para ele, né? Isso liberava tempo para ele para fazer outras questões como advogado, e me mantinha no exercício ali, né, da escrita, algo que eu gosto muito, e, ao mesmo tempo, me possibilitava conciliar melhor essa dinâmica de trabalho, casa, filhos e estudos. Então, foi assim que eu comecei a minha trajetória para o concurso, né, o estudo. Legal. E aí quando você exatamente pensou, melhor, não é o quando, é quanto tempo entre a formação, você ter se formado, estava ali na advocacia, foi para o TJMT, ficou um tempo, depois voltou para a advocacia, né, para poder ter um pouco mais de tempo livre e continuar estudando. Até esse momento, quantos anos a gente está falando aqui mais ou menos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu já tinha praticamente 10 anos de formada. Então, 10 anos até você começar a realmente estudar para o concurso. Tá. Foi, exatamente. E aí, desse momento, então, é porque eu estou notando aqui, né? O meu caderninho está aqui do lado, estou notando. Claro. Esse momento até passar, como é que foi? Agora, olhando já para a jornada, primeiro a gente falou da sua jornada pré-estudo, agora a jornada de estudo. Como é que foi essa jornada? Você fez várias provas, não fez, enfim? Então, eu fiz algumas provas, sim, várias provas. Como é que foi minha jornada? Bom, eu decidi fazer um curso
porque para ter um direcionamento de estudo, eu sempre indico, eu acho que o curso é fundamental, porque os professores sabem aquilo que é relevante estudar e não estudar, aquilo que você tem que dar mais foco, aquilo que você tem que passar, só saber superficialmente, não precisa se aprofundar. Então, esse estudo, essas aulas foram fundamentais para mim, para eu organizar o meu material de estudo. E aí eu já paro para dizer o meu erro, porque eu sempre digo assim, estudo para concurso exige técnica, não basta você estudar. E como eu gostava de estudar, eu passava horas intermináveis lendo doutrina, Uau. que era ótimo como bagagem para mim de conhecimento, mas para a finalidade de concurso, isso me atrapalhou bastante. Por quê? Eu estudava muito e não estava obtendo resultado, principalmente nas provas objetivas, para aquele estudo direcionado. Então, eu tinha preguiça de resolver questões objetivas, as provas objetivas, eu tinha preguiça de fazer tudo isso. Até que eu comecei a fazer concurso, ficava assim, reprovava por 2 pontos, 3 pontos, eu falei, não, para aí, que está errado isso aqui. Né? E na época eu me lembro bem que eu conversei com um grande amigo meu, que hoje é magistrado em Mato Grosso, e nós estudávamos juntos, e falou, Rô, está errado, você precisa de técnica para estudar, você está estudando errado, minha amiga. E aí ele me ajudou a organizar melhor a minha forma de estudo, e uma coisa que eu fiz para entender, como eu já tinha feito algumas provas, seja prova de concurso mesmo, ou peguei provas passadas para resolver, eu cataloguei dentro de cada matéria aquilo que eu ia bem e o que eu não estava indo bem. Isso me deu um panorama daquilo que eu precisava melhorar e aquilo que eu precisava fazer só um estudo de repetição, aquele estudo de repetição para concurso, para manter a memória ativa. E a partir disso foi impressionante, foi uma virada de chave, assim, porque no próximo concurso, aí eu fui para a segunda fase, né? E o primeiro concurso que eu fiz, a segunda fase, eu fui para o oral, que foi no TRF3, em São Paulo. Eu achei isso aqui fantástico que você falou, estou até anotando aqui. Você, depois de perceber que estava estudando errado, que alguma coisa estava errada, você catalogou então o que você ia bem, o que você fazia bem e o que você não ia. E naquilo que você ia bem, você manteve só aquela velocidade de cruzeiro, né? Só a repetição para não esquecer o que é importante. E no que você não ia bem, aí você dedicava um pouco mais de atenção, não é isso? Exatamente. E eu Fantástico. cataloguei assim, em lei seca, doutrina e jurisprudência. Uau. Nas 3 coisas, né, que são pontos importantes para o estudo de concurso. Então, eu tinha catalogado, por exemplo, processo civil, o percentual de acerto meu em doutrina, em jurisprudência e em lei seca. Assim, eu tive um panorama muito claro na minha frente do que era preciso fazer, né? Eu estou achando isso fantástico, assim. Você fez como? Na prática, você montou uma planilha, Foi, botando os temas e botando. Cara, fantástico isso, foi, impressionante. foi. Alguém tinha te falado para fazer dessa forma ou você Não, descobriu foi o minha método? ideia. Foi minha ideia. Eu falei, eu preciso mapear isso aqui. E não sou boa com planilha, não, sou péssima, mas eu dei conta. Muito bom, muito bom. Porque muitas vezes a gente está estudando com inúmeras situações na vida da gente, né? A gente tem um objetivo para alcançar e às vezes a gente está ali achando que está fazendo a coisa certa e não consegue o objetivo. Então você precisa ter você precisa entender onde é que você estava errando, né? E eu tinha certeza absoluta, João, que na segunda fase eu iria bem, porque eu sempre tive facilidade para escrever, sempre trabalhei na área, então não tinha receio da segunda fase. Por incrível que pareça, o meu receio no concurso era a primeira fase. Na Universidade Federal de Mato Grosso, na época de graduação, a gente não tinha hábito de fazer prova objetiva. Nossas provas eram só escritas, então não tinha hábito de prova objetiva. Né? Porque prova objetiva é diferente de uma prova escrita. Totalmente. Não adianta, são coisas diferentes.
Então, você ter clareza de, bom, onde está o meu erro, te possibilita corrigir, né? Senão você fica no achismo. Eu estou notando várias frases legais aqui. Você falou assim, meu medo era a prova objetiva. Isso é ótimo. E aí você falou, você lançou uma outra pérola aqui, que foi o seguinte, que um dos seus erros foi estudar a doutrina, né? E aí eu estou imaginando que você... Em excesso, por favor. Em excesso. Não, não, Em mas em excesso. excesso, exatamente. Eu sempre bato nessa tecla, Rosângela, que é o seguinte: o pessoal tem uma síndrome do perfeccionismo no concurso público, né? A pessoa quer pegar aquele tema, vamos pegar um tema aqui na tua área, sei lá, um tema lá de processo civil, qualquer. Tutelas provisórias. Quero pegar esse tema e a pessoa acha que ela vai pegar um livro denso sobre aquilo, ou o melhor capítulo que tem sobre aquilo, e aí ela vai ler tudo sobre aquele tema, vai ler o código, e de repente ela vai fechar a matéria, fazer uma prova e gabaritar. Não é assim, né? Ninguém aprende tudo de uma forma densa de primeiro ponto. E o segundo é que as pessoas têm um perfeccionismo no material, né? Elas querem ter o melhor material, todo o material disponível. Então o pessoal acumula 30 mil, não vai ler, né? Mas acumula 30 mil apostilas, 30 mil cursos, enfim. É a falta de estratégia. Uma vez eu fiz uma conta que se a gente pegar 15 matérias em média da magistratura federal, né? E botar 1.500 páginas por matéria, porque tem livro que tem 2.000, tem livro que tem um pouco menos, botar 1.500 na média. A pessoa precisaria, eu fiz uma conta, ela precisaria, eu não vou repetir a conta aqui porque ela já está feita, já está memorizada. Ela precisaria de 280 dias corridos, sem considerar sábado e domingo, para ler todos os livros numa média de 4 horas por dia, sem fazer revisão, sem ler jurisprudência, sem ler lei seca, sem fazer prova. Se ela pegar 4 horas todos os dias e ler só doutrina, ela precisaria de 282 dias para fazer isso. E um ano ele tem 252 dias úteis. Então, se fosse botar em dias úteis, seria bem mais do que um ano. É uma loucura, é uma insanidade. A pessoa ela não teria tempo de revisão, que é muito importante. Você falou isso, de repetir o que você já sabe, enfim. Achei, assim, brilhante a sua sacada e você deve muito para esse teu amigo, né? Porque esse teu amigo Muito, muito. salvou a pele, né? Muito mesmo, muito mesmo. E foi uma pessoa, assim, fundamental, né? Ele já foi militar e ele falou assim, eu sou militar, me escuta. Aquele amigo que tem um papo reto, assim, com você, sabe? É engraçado que eu vejo vários ex-engenheiros e ex-militares, né? Porque são duas pessoas diferentes, mas que têm esse perfil muito assertivo, muito objetivo e muito disciplinado, que fizeram Sim. direito e depois passam, né? E vários que saem dessa área. Eu tenho um aluno agora que veio da área de informática, por exemplo. Ele já tem 50 anos e está passando. Já passou para procurador do município de Recife, está na segunda fase do MP de Manaus, estava na segunda fase, enfim, cara, mais dia, menos dia vai passar, porque é disciplina, objetividade máxima, né? Legal. Exatamente. E aí me diz uma coisa, você falou que fez provas, ficou reprovada, e aí você passou para a prova discursiva e chegou na prova oral. E você tinha me falado que você teve uma prova oral que você perdeu, né? Qual foi essa prova? Então, foi exatamente a prova do TRF3, que foi a primeira prova de segunda fase que eu fiz, e minto, foi a segunda, não foi a primeira, não, foi a segunda. Eu tinha feito uma aqui no TRF2, mas não consegui passar, e aí essa segunda prova subjetiva que eu fiz, escrita que eu fiz no TRF3, eu fui para a prova oral. E o detalhe, eu reprovei na sentença civil, porque na sentença civil eu escolhi um caminho que não estava dentro do espelho. Porém, eu tive uma intuição, eu sou muito intuitiva, tá? Eu tive uma intuição assim, Rosângela, recorre. Eu precisava de 1,3 pontos. Uau. Muita coisa, né? Você que acompanha o concurso É. sabe que é muita coisa. E eu recorri. Eu mesma fiz meu recurso, só pedi para 2 amigos verem, né, para ver se estava tudo ok, e eu mesma fiz o recurso, apresentei, e para minha surpresa, eu consegui 1,3 pontos no meu recurso.
Eu fui para a prova 1,35. oral, assim, com grau de confiança máxima. Falando, chegou minha hora. Eu consegui 1,3 na prova de recurso, né? 1,3 numa prova de sentença. Olha, Não é fácil. às vezes, Hã? às vezes conseguir meio ponto, né? 0,5 já é difícil, você conseguir 1,3. 1,3, 1,3, né? Porque, na verdade, eu perdi muito ponto porque eu escolhi um outro caminho, mas o resultado dava no mesmo. E isso é uma coisa interessante de falar, porque, sabe o que eu observei? Vou fazendo cortes aqui no meio do caminho. O que eu observei? Processo civil, como é uma matéria que eu, desde todo sempre, do começo da faculdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, no segundo semestre de faculdade eu já comecei a trabalhar, então processo civil é uma matéria que eu adoro e sempre tive facilidade, né? Penal, eu ia melhor nas provas, porque como eu sabia menos de penal, eu era mais ali dentro da caixinha de fazer aquilo exatamente aquilo que me mandaram. Bom, é para fazer dosimetria assim, eu vou fazer assim. E já de processo civil, como eu me sentia segura, eu arriscava, né? Eu tomava, falava mais, escrevia diferente, e isso pode ser um problema. Eu acho que é importante dizer isso, porque às vezes no concurso é melhor você ir ali, ó, naquela linhazinha Feijão do com certo, arroz. do que você sabe que tem mais, tá mais assertivo, né? É. Bom, voltando lá. Eu fui, então, muito confiante para a prova oral. Fiz curso preparatório e fui bastante confiante. Fiquei nervosa na prova oral, mas um nervoso dentro do normal, né? E eu estava muito confiante de que o resultado seria positivo, né? Mas aí, quando veio o resultado, foi negativo. E foi, assim, avassalador na minha vida. Assim, foi um dos eventos mais difíceis. Por quê? Porque eu me senti injustiçada, né? Eu sei que essa questão é muito objetiva, mas eu vou dizer isso porque é importante para os concurseiros, né? Às vezes a gente se sente injustiçada fazendo concurso, inúmeras vezes. E eu me senti muito injustiçada, porque eu sou muito autocrítica, sempre fui, eu tenho até o problema de ser autocrítica demais, né? E outras pessoas assistiram minha prova oral e assistiram prova oral de outros candidatos. Rosângela, não entendi essa reprovação. Não reprovou só eu, mas enfim, o fato é, reprovei, né? E foi um evento muito difícil, muito difícil. Passado um mês, assim, eu não tinha ânimo para estudar, não tinha ânimo para nada, eu não tinha ânimo para cuidar dos meus filhos. Foi uma situação na minha vida em que eu entrei num estado depressivo. Eu não cheguei a ter uma depressão, mas eu fiquei num estado depressivo, sabe? Sem motivação para nada, para a minha vida, para os meus filhos, para nada. E aí, então, eu conversei com o meu ex-marido, né, e falei, olha, vou buscar ajuda, eu sei que eu vou sair dessa, mas eu quero sair logo, porque tá péssimo, assim, não gosto de ficar arrastando corrente, e eu não estou conseguindo sair rápido disso sozinha, né? E foi muito interessante, porque numa das primeiras conversas que eu tive com o psicólogo, ele me deu o exemplo do Thomas Edison, né? Ele falou, o Thomas Edison fez mais de 700 experiências até chegar à descoberta da eletricidade. Ele falou, então, Rosângela, você tem dois caminhos. Vê a sua reprovação como uma derrota e um fim de linha, ou ver como uma experiência e que te mostra que você está bem próximo do resultado. Aí é você quem escolhe. Aí você toma aquele tapa assim, sabe? Que te dá um sacolejo e fala, eu estou muito próxima, né? E aí, com a ajuda dele, né, eu consegui restabelecer novamente a minha rotina de estudo e a minha motivação para estudar, e aqui estou. Assim, muito obrigado assim por compartilhar algo tão intenso, né? Porque eu já lidei com vários alunos que realmente perderam na prova oral e eu sei que você usou uma expressão que eu notei aqui. É um evento avassalador. Eu sei que realmente
Porque você está muito perto, né? Assim, você está muito, muito, muito perto e eu não sei se passou pela sua cabeça isso que eu vou falar agora, né? Mas é aquela sensação assim, poxa, quase todo mundo que chega na prova oral entra, né? Uhum. Vai ser comigo que vai acontecer o contrário, né? E aí você é surpreendida. E acho que é muito legal você ter falado que você entrou nesse estado depressivo, né, de perder o ânimo total até da própria vida, não só do estudo, né? E procurar uma ajuda profissional. Eu falo muito sobre isso. Gente, tem hora que tem que procurar mesmo, né? Porque é aquele olhar externo, aquela pessoa que está do lado de fora, que ela vai te, né, te estender uma corda ali para te puxar e você consegue virar aquela página mais rápido. Eu acho que essa sua experiência que fica de inspiração para as pessoas é fantástico. Então, você que está assistindo a gente entrou em alguma situação dessa, num ciclo negativo da mente, de desânimo ou de estar abalado por alguma reprovação, não tenha medo de procurar ajuda. Procura mesmo. Às vezes é uma ajuda que vai durar um período que né, vai te levantar, te tirar daquele ciclo vicioso e voltar para a trilha do sucesso, né? Legal. E aí, você falou que ficou mais ou menos um mês nisso até procurar ajuda. Quando da prova oral até você sentir que estava assim, não, voltei ao ritmo efetivo. Quanto tempo, mais ou menos? Bom, Nada, sim. uns 3 meses depois eu já estava bem coordenada de novo no ritmo de estudo. Daqui aí aconteceram outras coisas, né? E minha vida, assim, mudou muito, porque como eu fui para terapia e aí acabou que eu resolvi tirar todas as sujeiras debaixo do tapete e nesse processo eu acabei me separando, né? Então veio uma separação aí no meio do caminho e aí isso mexeu muito com a minha vida, né? Então aquela dinâmica de estudo que eu tinha mudou completamente. Eu voltei para o mercado, né, do jeito que era, mais do que era antes, porque aí eu voltei para a Procuradoria Geral de, do Estado de Mato Grosso, e lá eu tinha 8 horas de trabalho e eu tinha que bater ponto, inclusive. A minha sorte, assim, é que eu tinha uma chefe que era maravilhosa e desde o começo, ela sabia que eu estava prestando concurso e me deu todo o apoio, né? Então, a minha dinâmica de vida durante mais ou menos um ano e meio ficou, assim, de segunda a sexta, muito cronometrada, sabe? Hora para acordava muito cedo, em torno de 5:30 da manhã, para preparar o café da manhã para os meus filhos, deixava eles na escola, chegava no trabalho, estudava antes de bater o ponto, aí descia, batia ponto, depois, né, ia trabalhar, voltava, pegava meus filhos da escola, às vezes o pai buscava para mim, mas normalmente eu buscava, porque eu sempre fiz questão de almoçar com eles, fazia 1 hora de almoço correndo, voltava para o trabalho, trabalhava, voltava para casa, é aquela coisa de coordenar tarefa, janta, nananã, fazia atividade física, porque para mim isso é indispensável, você manter uma rotina de exercício físico. Então, eu, pelo menos 3 vezes na semana, eu não conseguia mais muita coisa mais que isso, não. Né? Com 2 filhos e essa rotina, normalmente eram 3 vezes na semana, mas eu mantinha. E aí, depois que estava tudo organizado, normalmente eu dava lá 9:30, 10 horas da noite, eu sentava para estudar de novo. Só que como eu já tinha uma grande bagagem, isso me ajudou muito. Porém, foi um período, assim, muito desgastante mesmo, porque eu fiquei com uma vida bastante corrida, bastante apertada, assim, de tempo para o estudo. Imagino, E me imagino. exigiu muita disciplina. Imagino. Você está contando isso, eu estou lembrando de duas situações na minha vida, né? Uma, eu pequeno ainda, ali com 12 anos, a minha mãe resolveu fazer concurso público também. Só que ela é da área não jurídica. E ela foi fazer concurso para auditor, né? Fiscal de rendas, né? Sim, Que sim. fora da área jurídica, talvez seja o concurso mais difícil, né? Assim, fora do universo jurídico, um dos mais difíceis. E eu me Verdade. lembro, Rosângela, que teve. E a rotina dela era essa, tá?
eu não morava longe, muito longe da escola, então já tinha ali meus 11, 12 anos, isso há alguns anos atrás era mais seguro do que hoje, né? Eu já ia e voltava sozinho para a escola. E eu me lembro que a rotina dela era assim, ela acordava bem cedo, estudava em casa, saía para o trabalho, voltava, minto, saía para o trabalho, ela ia para o curso preparatório à noite, depois chegava e eu já estava em casa, então eu aprendi a cozinhar, aprendi a fazer. Eu fazia arroz e ovo, ou macarrão e carne moída, era o que eu sabia fazer. Mas teve uma noite que foi interessante, que a gente estava em casa e ela estava estudando e eu estava vendo televisão, fazendo alguma coisa. E bateram na nossa porta, assim, né? Gritando que tava pegando fogo no prédio, e tava mesmo, 2 andares acima da gente tava pegando fogo. E graças a Deus não foi nada grave, assim, prejudicou um apartamento, mas não foi nada tão grave no resto do prédio. Mas a gente teve que sair correndo, né? Sair pela escada, enfim. E aí, Rosângela, eu me lembro que ela desceu com a Constituição debaixo do braço. Desceu com a Constituição, era de noite, ela procurou um poste de luz. Debaixo do poste, ela abriu a Constituição e continuou estudando, como se nada tivesse acontecido. E eu, criança ali, né, tinha 11 anos de idade, eu olhando o bombeiro chegando, aquela coisa ali, mas a minha mãe ali parada estudando a Constituição, né? E eu até brinco, talvez por isso que eu virei professor de constitucional, né? Talvez Freud explique, né? Mas é esse tipo de quase obsessão, no bom sentido da palavra, né? De você ter que. Olha, eu vou estabelecer uma rotina de estudo, uma disciplina rígida, que eu vou ter que seguir, custe o que custar. E foi o que você fez, né? Foi exatamente. Eu tive momentos assim, e aí, felizmente, as coisas começaram, né, a engrenar novamente, a acontecer novamente. E eu tive momentos assim, quando eu já estava me preparando para a prova objetiva aqui para a prova subjetiva do TRF2, no concurso que eu fui aprovada, eu me lembro assim de um dia começar, igual criança, chorar de cansaço estudando. Chorar de cansaço. E aí eu fui ao banheiro, mais ou menos, as loucuras, assim, igual essa história. Eu acho que não chega a ser tão loucura igual a história da sua mãe, mas foi parecida. Eu fui ao banheiro, né? Chorei. Aí lavei meu rosto, enxuguei as lágrimas, me olhei no espelho e falei bem assim: bom, você já desabafou, agora senta para estudar de novo, porque você tem uma prova daqui a uns dias. Uau! Incrível, incrível. Uau! Então, assim, é algo que realmente exige muita disciplina, né? Em algumas situações. Tem gente que tem outras facilidades, né? Mas no meu caso exigiu de mim muita disciplina. Muita disciplina. Você está falando de acordar cedo, criança. Eu lembro quando eu fui para Portugal, eu fui 2 vezes para Portugal, né? Lá, há anos atrás, quando eu fui fazer o mestrado, depois quando eu voltei no doutorado. Mas quando eu fui fazer o mestrado, eu era recém-casado. Tinha 2 anos de casado. E a minha filha tinha 10 meses de idade quando a gente foi para lá. E aí a gente estava estudando, eu morava no Porto, estudava em Coimbra. Então eu levava um tempo. E a minha mulher conseguiu um trabalho em Lisboa, né? Não sei se você conhece Portugal, mas assim. Foi isso. Então, Porto para Lisboa são 3 horas de trem, né? Ou 2 horas e meia de trem rápido, né? Então, e era um bom trabalho. Então, assim, a gente teve que fazer uma escolha. Ou ela não ia, que pra gente ali, recém-casado, morando no país estrangeiro, não tinha grana, não sei o que, tudo apertado, pra gente ia fazer diferença. Ou ela não ia, ou ela ia, eu tinha que ficar com minha filha sozinho, né? E aí, Rosângela, foi exatamente isso. Ela ia na segunda-feira, às 5 horas da manhã, ela ia e voltava só na sexta à noite. Durante a semana, eu com a minha filha, de 11 meses, ela foi com 10 meses, fez aniversário lá. Eu me lembro que eu acordava 6 horas da manhã, fazia o cafezinho dela, né, a papinha dela lá, deixava numa creche, que era o dia inteiro, a gente conseguiu uma creche lá bem baratinha, ia trabalhar, que eu tinha que trabalhar, ia trabalhar, voltava, pegava minha filha na creche, fazia a janta dela, dava o papazinho dela lá, não sei o quê, e fazia tudo direitinho, né? Tudo bonitinho, tanto que ela tá bem. E como ela tinha dificuldade para dormir, eu descia, botava ela no carrinho, botava um cobertorzinho em cima dela, porque já não era super frio, mas friozinho, né? E aí andava com ela no carrinho, porque era a única forma que ela dormia. Quando ela dormia, eu passava na volta, passava num café ali embaixo, tomava um café super forte, porque o café de lá é bem forte. Chegava em casa, bebia uma latinha de Red Bull
Ia de 9h30 às 9h30, 10 da noite, e até às 2 da manhã estudando pro mestrado. Para acordar no dia seguinte às 6, para poder pegar, levar para creche e voltar a trabalhar e voltar, enfim. Então, assim, não é fácil, mas se a pessoa não tiver, não criar e foi o que você fez, foi o que eu fiz, assim, dentro do que é possível, criar uma rotina de estudo e se manter fixo, quase que obstinado nessa rotina, a pessoa não chega a lugar nenhum. Tem um momento que ela tem que fazer isso, foi o que você fez, né? É chorar, lavar o rosto, e tipo assim, desabafei, agora deixa eu voltar para os estudos. Você tá de parabéns, assim, tô impressionado, muito legal. E você também, principalmente, a gente já, graças a Deus, a gente está mudando de paradigmas, né? Mas com relação ao exercício da paternidade, mas eu tenho aqui que lhe parabenizar. É. Não, e isso gera uma conexão incrível, né? Assim, Com porque eu certeza. criei uma conexão com ela que é assim, incrível, né? E eu fazia tudo sozinho, né? Eu conto, o pessoal não acredita, mas eu fazia, eu cuidava dela, dava banho, limpava o bumbumzinho, fazia papinha, eu fazia o papá dela, entendeu? Rosane, se você me pedir para ir fazer um arroz agora, eu não vou lembrar como é que faz um arroz. Mas a papinha vai. Mas eu juro que eu fazia comida para ela e para mim. Eu tinha que fazer, senão ela e eu morríamos de fome, enfim. Mas Muito é bom isso, essa história, muito boa. muito bom, né? Mas Incrível. e aí você chegou na prova subjetiva, né? Você conseguiu criar essa rotina. Chegou na prova subjetiva TF2, foi para a prova oral, é, passou. Desse período lá atrás, né? Quando você parou, você saiu do TJMT, ficou ali advogando pro teu então marido, né? Para poder você ter tempo. Dali, depois teve todas essas situações que aconteceram, até você passar. A gente está falando de quanto tempo aqui? 5 anos. 5 anos. 5 anos de estudo. Então, na Porque eu verdade, tive a minha reprovação no TRF3 ocorreu quando eu tinha uns 3 anos aí, 3 anos e meio de estudo, né? E aí depois teve, né, essa circunstância e da reprovação, retomada de estudo, separação no meio do caminho, enfim, foi mais 1 ano e meio, mais ou menos, até entendi, a aprovação no TRF2. entendi. E tem um evento que também foi marcante quando eu fiz a prova oral do TRF2, porque como eu tinha ingressado na Procuradoria Geral, na Procuradoria de Justiça, desculpa, há pouco tempo, então eu não tinha direito a férias, Hum, eu não tinha direito a férias. E aí, né, eu estava assim, desesperada, eu preciso passar nesse concurso. Eu já tinha sido aprovada no concurso da AGU, né, no cargo para procurador federal, só que como a magistratura era a minha meta, eu falei, agora eu quero foco total. E eu conversei com a minha chefe, né, e eu decidi pedir exoneração. Então, uau! Tipo assim, tudo ou nada, literalmente, né? foi tudo ou nada, foi tudo ou nada, foi tudo ou nada. Nossa, impressionante. E o frio na barriga, imagino, né? Olha, nessas horas, assim, eu sou muito ligada à espiritualidade, né? Nessas horas, assim, eu falei, Deus sempre me amparou e Ele vai me amparar, né? Se não der certo, eu vou conseguir outro emprego, mas eu achava que era a coisa que eu devia fazer, né? Eu tive apoio da minha família, né? Minha mãe e minhas irmãs foram, assim, e grandes amigas minhas que são irmãs, né, são irmãs de alma, assim, que me deram todo o suporte, todo. Muito Né? legal. Então, quando você tem, eu tinha, nem todo mundo tem, né? Eu já acompanhei amigos que os familiares não entendiam muito, e eu não, eu tinha uma base familiar ali que me dava todo o apoio. Então, eles eram meu arrimo e porto seguro. É, mas assim, não deixa de ser impressionante, porque Sim, você, pô, você já tinha passado por uma história, né? Eu tô falando aqui de 15 anos, né, de história, né, de 10 até começar a estudar, mais sim, 5 foi isso mesmo. passou pelo trauma de chegar numa prova oral e não passar, né? Depois todos os acontecimentos da tua vida, e aí você tomar a coragem de, não, eu vou sair aqui porque eu acredito que vai dar certo.
E com duas filhas, né? Com duas filhas, tem toda a questão financeira impressionante, assim, impressionante. Isso é um aprendizado fantástico, assim, para o pessoal que está assistindo. E como é que foi? Agora a gente falou de várias dores, né? Mas como é que foi o momento, aí o resultado, assim? Me fala, eu quero tentar visualizar você. Onde é que foi? Você tava em casa, você estava no trabalho, como é que foi? Não, então, Você o falou com alguém? TRF2 agora não pode mais ser assim. Mas quando até o concurso que eu fiz, acho que até um depois, mas enfim, o que eu fiz, as provas eram em turnos, né? Tinha o turno da manhã e da tarde. E no final de cada turno, a banca divulgava o resultado daquele turno. Então, você Uhum. acompanhava o resultado, você fazia a prova, né? E ficava ali, se você era o primeiro ou segundo, você ficava aguardando, né, os seus colegas fazerem, eram três arguições por turno, você esperava seus colegas e depois, no final do turno, era divulgado o resultado. Então, eu estava ali, na frente da banca examinadora, ouvindo o resultado. O Uau. coração, o coração estava aqui, saindo, saindo pela boca, né? E ouvir a palavra aprovada foi assim, é algo indescritível, indescritível. Eu tinha que assinar a ata da prova oral, e eu estava desesperada para assinar aquela ata, porque para mim estava muito difícil de conter o choro. Eu contive ali, mas eu estava assim, desesperada. Eu queria sair gritando, pulando. Eu falei, eu não posso fazer isso aqui, senão vou medo. Vou falar, pera, é louca. Ela não, né? Ela não, é louca. Tira essa menina daqui. E, e aí, né, eu fiz a prova oral, foi uma decisão minha, eu quis ir sozinha para a prova oral, eu não queria ninguém comigo. Eu cheguei no hotel, estava num hotel bem próximo do TRF, e aí eu cheguei no hotel, tentei ligar para minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu queria falar, aí minha mãe não atendeu, aí eu decidi mandar um áudio no grupo da família, né? Aí Ah, pronto, quando eu mandei o áudio, já comecei a chorar, e aí eu passei, João, de verdade, umas 3 horas sem parar de chorar. uau! Umas 3 horas. E alguns 5 dias sem dormir direito. É porque é muito acúmulo de emoção, né, dos anos todos até chegar aquele Muito, momento, né? foi muito, muito, muito. Eu É. posso dizer assim, Passou um filme. sem sombra de dúvida, que foi dos eventos mais marcantes da minha vida, mais marcantes. E quando, né, e depois no decorrer da carreira, a gente passa por desafios, a gente tem momentos de desânimo, como tudo na vida, né? E inúmeras vezes eu me recorri a essa memória para pensar, não, eu estou aqui porque eu desejei muito, eu quis muito e é aqui que eu devo estar. É. Você falou de espiritualidade, eu também tenho a minha, e eu gosto sempre de ler alguma coisa da Bíblia, né? Tem um versículo que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? É isso. Trazer à memória coisas que você viveu e que te enchem de esperança. Você fez, né? O que você está fazendo. Você faz de vez em quando, né? Muito bom. Exatamente. Entendemos a Exatamente. tua jornada. E agora eu quero perguntar. Você terminou falando já um pouco sobre a tua forma de estudar, mas eu quero explorar um pouco mais isso. Você já disse que você cometeu um erro no início que custou um tempo de preparação, que foi se dedicar a uma doutrina muito profunda, né? E aí você fez um catálogo, uma coisa que eu também falei, né, e repito, achei fantástico, né? Não é todo mundo que tem essa sacada, né? De fazer um catálogo de onde eu vou bem, onde eu vou mal. Desse momento que você virou essa chave, a partir desse momento, como é que foi o teu estudo, né? Eu imagino até que depois, de repente, você até fez algumas outras mudanças, mas no geral, quanto tempo você dedicava à doutrina, à lei seca, à jurisprudência? Você passou a fazer questões, não fazer questões, enfim, numa visão geral, qual é o modelo que você acertou? Você falou assim, pô, acho que agora eu acertei um modelo razoável. É, João, para ser bem sincero com você, eu não vou me lembrar assim quanto tempo, eu não anotei isso, né? E a Não, não. memória já foi um tempo. Eu não me lembro exatamente quanto tempo eu me dediquei para a doutrina,
para a lei seca. O que eu me lembro com clareza é que acabou minha preguiça de fazer prova, então eu tinha uma disciplina de resolver prova objetiva, e aí, depois de um certo tempo de estudo, você começa a ser aprovada, e aí você está fazendo uma prova, você tem uma prova objetiva marcada, e você tem prova subjetiva marcada, então o seu estudo tem que ser tudo junto, né? Então, aí eu mantive ali uma disciplina para ter todas as vertentes, né? Manter um estudo em todas as vertentes. O que eu fazia? Bom, se eu tenho uma prova objetiva dali um mês, eu focava mais no que era de prova objetiva, né? Uhum. Eu trazia mais foco para aquilo, porque naquele momento aquilo era o mais importante. Passou a prova objetiva, deu tudo certo, bom, agora vou manter aqui o estudo, né, de prova de lei seca, mas eu vou dar mais foco agora na prova subjetiva, que é estratégia, né? Bom, o que eu preciso focar nesse momento? Se eu tô fazendo uma prova objetiva, aqui durante esse período de tempo próximo da prova, eu vou focar nisso, né? 15 dias, 30 dias, aí, né, acho que vai depender da necessidade da pessoa, da vontade da pessoa. Normalmente, uns 15 dias antes da prova objetiva, eu focava muito, assim, muito, em resolver prova, em resolver prova, em resolver prova, sabe, para estar com aquela dinâmica, e eu resolvia como se eu estivesse na prova mesmo, assim, timer, ninguém me interrompa, faz de conta que eu morri, e ninguém me interrompa. E aí eu fazia a prova como se eu estivesse numa prova de concurso, porque você tem que lidar com cansaço, com estresse, a mente cansada, né? E, então eu fazia exatamente assim, né? E acho que é isso. Legal. Não sei se eu ajudei. Não, ajudou bastante. Isso que você falou, né, assim, de fazer muitas questões é fundamental, assim. Eu vejo como as pessoas elas erram nisso. E eu falo, gente, comece a fazer prova se der no D0, né? No dia zero já começa fazendo. Porque a pessoa, ela cai numa tentação de achar que só vale a pena começar a fazer prova quando ela sentir que tem alguma base razoável para fazer. Só que ela nunca vai achar que tá bem para fazer prova, né? Então tem que começar a É fazer. verdade. E você fazer a prova, como você fez, né? Assim, pô, vou parar tudo e separar aqui um tempo para fazer a prova como se fosse a real. Isso é muito bom, porque você tem a questão física, né? A pessoa ter que lidar com a realidade de ficar ali 5 horas parada fazendo uma prova, né? Eventualmente ter que parar, beber uma água, ir no banheiro, mas voltar. E também a questão do tempo por questão, né? Porque você tem uma média de 3 minutos por questão, que dependendo da prova é muito pouco. Assim, você tem que desenvolver uma forma de fazer isso rápido, né? Uma outra pergunta, você tinha o costume de ler lei seca ou não? Como é que era a tua relação com a lei seca? Tinha, e meu vadimeco era completamente grifado. Eu tinha técnica de cores, porque eu sabia exatamente o que aquelas cores significavam. Então, por exemplo, eu usava verde, verde, verde é aquilo que não tem divergência na doutrina e na jurisprudência. Está tudo lindo isso aqui, tá? Tá certinho. Aí bom, isso aqui é um amarelinho para a questão que tinha controvérsia na doutrina, um vermelho para aquilo que era controvertido na jurisprudência. E isso me ajudava, porque você cria memórias visuais, né? Às vezes na prova, assim, objetiva, vinha a imagem do artigo na minha memória, sabe? Com os meus grifos. Muito legal. Então, mesmo a gente sabe que, né, a nossa alteração legislativa é frenética, num ritmo muito intenso. Eu tinha... muitas vezes eu não trocava tanto de vadimécum, eu anotava, né, aquilo que tinha, se não fosse muitas coisas alteradas, eu anotava, olha, onde teve alteração, ou riscava, porque essas coisas você pode fazer, né? Você pode riscar o artigo, não tem problema, você pode riscar, e aí eu levava impresso aquilo que era novo,
para eu não ter que ficar mudando toda hora de vadimécum, né? E isso é outra dica útil, né? Porque você tem a questão visual, você começa a memorizar a posição que o artigo está na página, né? E Exatamente. na posição você consegue manusear, né? Sobretudo quando chegar na fase que você pode levar o vadimécum. Muito legal. Então você fazia questões de vadimécum. Jurisprudência, você estudava todo dia um pouco, você usava. Era. Óbvio que eu sei que tem alguns anos, a gente não precisa ser tão preciso, Eu mas. me lembro bem, isso eu me Você lembro lembra bem. bem? Legal. Era outra maluquice minha, né? Não, eu tirava um dia da semana para atualizar, para ver os informativos. Eu tinha um dia certo para ver informativos. Mas aí eu cataloguei também os informativos, então eu tinha um arquivo com os informativos do STJ, outro com, artigo, com os arquivos de informativos do STJ e do STF, e aí eu separava por matérias, né? E aí eu ia acrescentando. Bom, esse tema aqui o julgamento está suspenso. Estava lá anotado, que eu sabia que era algo importante, que poderia cair no concurso. Quando saiu o resultado, eu ia lá, modificava. Então, e aí nas vésperas de prova, eu estudava por esse meu arquivo. Uhum. Você falando tudo isso, você começou com doutrina, depois virou a chave, começou a fazer questões, vadimécum com cores, a jurisprudência. Você passa a impressão de ser uma pessoa muito organizada. Você sempre foi muito organizado ou você desenvolveu isso? Não, eu desenvolvi isso. Você desenvolveu. Eu sempre fui muito de fazer as coisas. Me dá uma tarefa, eu resolvo. Tá, Né? Eu resolvo. Às vezes não com muito método, mas eu resolvo. Né? tá. Mas no trabalho, impressionante. Assim, eu gosto de ter técnicas para organizar as coisas. Então, eu tenho, no meu trabalho aqui, eu tenho separado, por exemplo, as minutas, aquilo que é urgente, aquilo que é despacho padrão, aquilo que é despacho que eu preciso verificar com calma, sentença padrão. Então, assim, eu gosto de algumas coisas de organização no trabalho, eu faço questão, porque isso você ganha muito tempo, né? Assim, com algumas coisas eu sempre fui muito organizada, né? E eu, por exemplo, assim, na minha casa, eu sei exatamente onde está tudo, né? Minhas roupas são separadas por cores. Por quê? Porque isso te dá agilidade quando você precisa, né? Exatamente. Mas tem algumas coisas que eu sou desorganizada. Já dizia o Legião Urbana, né? Disciplina é liberdade, né? Ótimo. É, você comentou do erro, né, que foi estudar a doutrina profundamente. Hoje, você tá, imagina que você está com alguém e a pessoa te pergunta isso, olha, quais foram os teus principais erros? Ou quais são os erros que você sugere a pessoa não cair? Um a gente já entendeu. Além desse, você teria mais algum outro assim, não caia nesse erro? Assim, que eu vou falar que é um erro genérico, né? E aí, esse erro genérico pode comportar várias coisas, né? É você não ter técnica de estudo. Tá. Para o estudo de concurso, né? E aí, esse não ter técnica, no meu caso, incluía o quê? Me aprofundar demais em doutrina e negligenciar, especialmente, resolução de questões objetivas, né? Eu até estudava com a lei seca, não tinha também a disciplina da revisão, isso é muito importante dizer, foram dois erros fundamentais. Eu estudava demais a doutrina e não tinha uma rotina de revisão. E isso, no concurso, assim, é fundamental, você ter essa disciplina de revisão. E como você estabeleceu a sua rotina de revisão? Você fazia semanal, Eu mensal? fazia semanal. Eu fazia semanal. E aí, depois que eu estabeleci isso, bom, eu vou dedicar mais tempo. Eu só me aprofundava na doutrina naquilo que eu sabia que era importante, não aquele aprofundamento de quem está fazendo um mestrado, né? Uma pós-graduação, estrito sensu ou lato sensu, mas me aprofundava ali dentro daquilo que era exigido para o concurso, porém,
limitava. Isso aqui, bom, essa questão aqui é pontual, eu preciso estudar doutrina, mas estudei dentro do que é preciso para o concurso. Acabou, acabou. Então, eu comecei a ter essa disciplina, né? E aí, com relação... E fui introduzindo as outras coisas. A revisão, como eu fiz. Quando eu decidi isso, como eu tinha o meu caderno, que eu anotava as aulas, e o meu caderno era fichário. O que eu fiz? Então, tudo que teve alteração legislativa, ou teve mudança de entendimento na jurisprudência, ou era uma questão controvertida que a jurisprudência fixou, né, entendimento, seja em repercussão geral, enfim, em súmula, eu ia lá no meu material e fazia acréscimos. Né? Então, é a mesma sistemática ali do vade-mecum, para você não ficar mudando de material e não ficar enlouquecida com um zilhão de coisas, né? Claro, claro. Então, eu tentava ali, eu concentrava naquele meu material de estudo, né? Eu estudei a doutrina. Bom, então eu pegava ali a doutrina, o que eu preciso acrescentar aqui no meu material? O que eu li de importante nessa doutrina que é importante ter aqui no meu material? Porque aí eu não vou precisar voltar para a doutrina novamente, quando eu for fazer a revisão. Eu já tenho anotado aqui no meu material de estudo, né? Aí eu fazia isso. E isso foi, assim, uma mudança de chave para mim nos estudos. Mudança mesmo. Então você tinha o seu material feito por você, que era o fichário, um caderno fichário, e os grifos do... Eu tô entendendo assim, você tinha o fichário, você tinha o grifo do vade-mecum, e você tinha os arquivos que você selecionava a jurisprudência e ia catalogando a jurisprudência de acordo com a matéria e tema. Exatamente. E era esse material que você usava para fazer as revisões semanais. Exatamente. Sim, perfeito. Quer dizer, você tem que ter uma disciplina para fazer isso, né? E leva tempo para você produzir, sobretudo produzir esse caderno. E como eu nunca... Por isso que quando a pessoa tem isso desde o começo, como foi o caso do meu amigo Marcelo, né? Ele tinha isso desde o começo, então para ele era fácil. Aí aquela amiga assim que ainda, né, sem vergonha, assim, por que você não me falou isso antes? Mas por isso que é ideal a pessoa, eu sempre falo assim, quando alguém vem me perguntar como estudar para concurso, eu falo assim, antes de tudo, assim, entenda que você precisa de técnica, porque estudar errado gera desânimo. Você estuda, investe tempo, investe energia e não vê resultado. E aí isso te traz muito desânimo, né? Muito desânimo. Eu falo duas coisas, assim, sobretudo para as pessoas que eu faço uma mentoria mais... Eu falo em aberto, mas quando eu tenho uma mentoria individualizada, eu bato muito essa tecla. Que é o que eu chamo de maratona do meio, né? Assim, eu vejo a jornada em 3 grandes momentos, né? O primeiro momento, que é quando a pessoa toma aquela decisão, eu vou fazer o concurso. Esse momento é meio mágico, né? Porque a pessoa começa e ela já se vê no cargo, né? Já se vê ali, não, porque eu vou fazer concurso para ser juiz, para ser juíza, e ela já imagina tudo aquilo e a pessoa fica empolgada com o início, aquele iniciozinho. E tem o final, que é quando a pessoa, como você, né, passou a receber o resultado, aquela euforia da aprovação. Só que entre esse iniciozinho e o final, você tem uma maratona do meio, e a maratona do meio é onde a pessoa morre no meio do caminho, né? Que é muito desgastante. E a outra coisa que eu falo muito é o sentimento de estagnação, né? Sobretudo quando a pessoa estuda errado, porque ela não vê resultado, ela não vê nada acontecendo, né? E aí quando você começa a fazer revisão, começa a fazer questões de prova, você cataloga onde você está indo bem, onde você está indo mal, você começa a ver o seguinte, pô, eu estou melhorando, você tem a sensação de que cada semana, cada mês que passa, você se sente melhor. Eu tô hoje um mês na frente do que eu estava um mês atrás, né? Eu estou um pouco melhor do que eu estava atrás. Então você sente essa evolução, né? E aí você deixa esse sentimento de estagnação de lado. Muito exatamente. Muito legal. Rosângela, estamos caminhando aqui para o final, e aí eu sempre coloco um desafio para o pessoal que eu entrevisto. O desafio é o seguinte, imagina que amanhã as pessoas vão abrir o computador para estudar, ou vão abrir o vade-mecum dela, não sei, pegar o material delas para estudar. E a primeira coisa que elas vão ver é uma frase sua, né? By Rosângela, né? Que frase seria essa? Bom, para concurso eu vou dizer,
que o que faz você alcançar o seu objetivo não é a motivação, é a disciplina. Porque nem todo dia a gente acorda motivado. O que nos leva aos nossos objetivos é a nossa disciplina. Legal. O que te faz passar não é a motivação, é a disciplina. Tô anotando, você tá vendo aqui, ó, tô com a minha lapiseirinha aqui, anotando tudo. Tá. Você me instigou a fazer uma segunda pergunta, porque eu coloquei o desafio e você falou assim, ó, para concurso é isso. Agora eu vou abrir um pouco mais a pergunta. Para a vida, se a pessoa, independente do concurso, para a vida, qual que seria esse conselho? Bom, o conselho da disciplina vale, porque ele é para tudo nessa vida, né? Nem sempre a gente está motivado, mas a disciplina que nos leva a alcançar o objetivo. Nem todo dia você está disposto a ir para a academia, para treinar, né? E você vai pela disciplina. Eu sei que é preciso, eu sei que é necessário, então você faz. E uma coisa que eu levo para a minha vida, sabe? É a busca do equilíbrio. Porque, principalmente nós da área jurídica, a gente tem muito essa coisa do estudar freneticamente e muitas vezes negligenciamos estudar freneticamente, trabalhar freneticamente, muitas vezes negligenciamos a nossa vida pessoal, a nossa saúde. E eu acredito que o caminho é o equilíbrio, né? Você ter momentos de você precisar encontrar equilíbrio entre investir na sua saúde, investir tempo de lazer, seja para o concurso, seja para a vida, porque nós não somos uma coisa só, né? A gente é multifacetário. E quando você coloca a sua vida como uma coisa só, normalmente isso gera um tremendo desequilíbrio em outros setores. E quando gera desequilíbrio em um dos setores da sua vida, a conta vai chegar, né? A conta chega. Então, assim, é buscar o equilíbrio na vida. Muito legal. E a disciplina ajuda a achar o equilíbrio, né? Porque quando você não tem disciplina, as coisas ficam caóticas, né? Então você não sabe dimensionar o peso de cada coisa. Uma coisa ajuda na outra. Uma coisa leva a outra, né? É o que você falou. Você, mesmo com tudo, você não abriu mão de 3 vezes na semana, pelo menos, ir para sua atividade física, porque aquilo era bom para tua saúde, era bom para o teu mental, era bom até para o emocional, para tudo, né? Sim. Então a disciplina vai te ajudar a achar esse equilíbrio. Muito legal, Rosângela. Queria te agradecer mais uma vez. Adorei o bate-papo, foi assim muito legal. A gente riu, a gente quase chorou aqui. E foi muito legal. Obrigado por ter aberto tantas coisas assim que vão impactar muito positivamente as pessoas. E apesar de você não ter falado durante a entrevista, mas quando a gente estava falando antes, você falou desse ponto, né, de que você passou no concurso, você trabalhava, era mãe, né, filha, né, que você tem 2 filhas, meninas. Não, é um casal, eu tenho um casal. Então, 2 filhos. Você passou, você tinha comentado comigo, né, com 38 anos. Então, assim, é uma jornada de vida. Você já tinha trabalhado durante 10 anos e resolveu parar para começar a preparação para o concurso público, que foi uma jornada de mais 5 anos, ou seja, 15 anos no total. Então, e tantos acontecimentos na vida, no plano pessoal, e você não saiu do trilho, né? Pediu ajuda quando precisou pedir ajuda, teve suporte quando precisou ter suporte, mas não saiu do trilho e você plantou e você colheu, né? Você está de parabéns. Muito obrigado pelo privilégio de ouvir a tua história. Muito legal. Muito obrigada, João. Eu também adorei a nossa conversa e foi muito, muito legal também saber um pouco mais da sua história, né? No nosso bate-papo aqui, você acabou contando coisas incríveis também da sua vida. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. E como eu disse no início, espero realmente contribuir com quem almeja aí o concurso, com quem está almejando algum objetivo na vida e precisa aí de uma motivação, de uma disciplina. Legal, legal. Mais uma vez, obrigado. Foi muito bacana mesmo. Então, pessoal, vocês ficaram com mais essa entrevista. Não esquece de dar o like, curtir, envia essa entrevista para muita gente. Fez bem para você? Te inspirou? Te ajudou?
manda para muita gente, mesmo que não seja da área jurídica, alguém que está fazendo alguma situação da vida e está precisando dessa energia para poder focar, ter disciplina, superação. Então pega esse link, manda para todo mundo, dá o like e tamo junto. Beleza, galera? Valeu, abraço. Muito obrigada, tchau.